pensamentos, Ele fala nos meus sentimentos. Ele me dá vontade de ajudar alguém, desejo de comprar uma cesta, de comprar coisas que eu nem comia para colocar ali para uma criança. Deixa eu te dizer, se você não pegou esse testemunho, ela ainda não tinha orado. Quando Ele me mandou lá em casa, Ele sabia que ela ia orar. Nós somos muito pequenininhos, amados. Não tinha chegado na boca dela ainda. O que eu gosto desses testemunhos é que eu vejo que eu não sou nada de nada com nada mesmo. Aquele que habita em mim, Ele é imenso, imensamente maior do que tudo. Se Ele é o único que é onisciente, é o único que conhece os nossos pensamentos, antes que venha na boca, eu estou te dando um testemunho aqui. Existe dentro de você aquele que é, que era e que há de vir, já habita dentro de você, através do seu espírito, e fala com você o tempo todo. Põe a mãozinha na sua cabeça. Fala assim: Senhor, ativa em mim os 5 sentidos espirituais, para que eu possa ver, ouvir, sentir e tocar na tua manifestação, em nome de Jesus. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Então, se Ele fala comigo o tempo todo, eu tenho que estar disposta a obedecer a sua voz. Porque quando eu obedeço no pouco, Ele confia o muito em mim. Deixa eu fazer uma pergunta profética para você, que veio ao meu espírito agora. Você está disposto a viver o novo com Deus? Quando eu vim para cá, eu pastoreava a igreja durante 15 anos, amados. Eu estava na frente de ministério há muito tempo. Fala pra mim que eu queria sair do meio da ninhada. Quer não. Você pensa em tudo que você conquistou. Você pensa em tudo que você plantou, que você plantou, agora que cresce, eu quero comer do fruto. Cansei de tentar convencer a Deus que o agricultor, Senhor, é o primeiro que come dos frutos. Eu nem lembrava que Paulo plantou, Apolo regou e foi Deus que deu o crescimento. Eu queria lembrar Deus que o agricultor era o primeiro que colhia e comia. Qual é o seu chamado, igreja? Qual é? Intensivista, qual é o seu chamado? O que Deus tem para você? Hoje eu sei que o que Deus tem para mim não é igreja local. Caminho com o Centro de Evangelismo, nós temos uma produtora de livros, trabalhamos com livros no Brasil, agora também nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio,
trilingue, português, impresso, e-book, eu tenho produtora, eu trabalho com conselho de pastores, eu trabalho com as igrejas, mas eu queria estar no ninho. Muito mais confortável, gente. Muito mais tranquilo. Eu perguntei para a irmãzinha ali agora, Coreia do Norte. Uau! Você vai ter liberdade lá para nada. Você não vai ter um carro para você andar, é tudo do governo. Eu sei, irmão, eu estava aqui a primeira vez que a MCM entrou na Coreia. E todas as outras vezes que ela entrou na Coreia, eu estava aqui. Nós íamos no aeroporto, despedíamos do pastor José, dos pastores que iam com ele, do pastor Anésio. Abraçávamos e beijávamos, talvez fosse a última vez que a gente via eles. Eu vivi isso muito aqui dentro. Então não é, você está aqui para ir para missões? Você está disposto a obedecer, a aprender algo novo com Deus? Que é a palavra de hoje. Você está disposto a aprender algo novo de Deus? Quando Deus me deu literatura, nem eu acreditava, e eu não queria literatura. Eu achava que era um engano de Deus na terra. Hoje, 10 anos depois, 15 livros lançados, eu acho que Deus está me ensinando esse novo caminho. Porque Deus tem algo novo, muito forte para a sua vida. Nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecer como Ele vive no céu. Quem aqui que não quer ir? Quem aqui, vamos falar uma nação que é fácil de... Eu não vou perguntar quem aqui quer ir para os Estados Unidos, não. Mas quem quer ir para os Estados Unidos? Como disse o povo, fazer missões ali em Nova York, em Manhattan, no Times Square. Fala sério, irmão. Você vai aprender o quê? O inglês. Você ficar curioso para aprender o que é inglês? Queridos, está chegando a hora de Deus já está separando os verdadeiros adoradores. Já chegou o tempo de Deus vir manifestar o poder e a majestade. Ele está dando revelações ultimamente na palavra muito maiores do que dava antigamente. Eu sou da época que via monte pegar fogo, levar gravetinho para casa, que nós mal cantava e o fogo de si e batizava com o Espírito Santo e os sinais acompanhavam o nosso ministério. Mas agora Deus está aprofundando na palavra, no conhecimento, e Deus quer fazer assim na terra como é no céu. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer as manifestações do Senhor. Você quer conquistar Deus? Atrair os anjos? Você quer bajular papai? Hã? Quem quer um afagozinho de papai aqui? Um cafuné? Não sei como é que fala isso lá na sua terra, mas você entendeu, né? Nós temos que aprender a linguagem da adoração. A genuína adoração. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você pode perceber que toda vez que você for um trabalho de guerra espiritual, ato profético ou conquista de cidade, na sua cidade, vai fazer parte antes da palavra de ensino de como conquistar a sua cidade. Nas estratégias de guerra espiritual, nos atos proféticos,
vai vir a adoração. Por quê? Porque a adoração faz parte de processos de guerra. A adoração é parte importante no processo de guerra. Sem conhecimento, apenas usando a prática. Uma vez nós levamos um apóstolo para fazer conquista de cidade através da associação de pastores. Nós íamos conquistar Caldas Novas para Jesus. E quando tinha o louvor e a gente doido para aprender na palavra o que fazer ali naquele momento, nós começamos que doido para passar. Não, pode deixar, faz parte. Adoração faz parte de guerra espiritual. Se você vê todas as conquistas do Antigo Testamento, eles chamavam quem? A arca, os sacerdotes, os tangedores, as trombetas de chifre de carneiro, que são o shofar. Só que nós somos muitas vezes limitados, nós não aprendemos o que significa realmente. Foi nessa aí que eu, como lojista nova convertida, que eu fiquei louca para aprender. Queria saber. Eu fiz até esse livro aqui. A Duda, deixa eu ver se a Duda pegou ele. Esse livro aqui é o único de conhecimento que eu tenho. Todos os outros são revelados pelo Espírito Santo. Para aprender sobre os dons, significado de números do Dandu que tem aqui. Eles me liberaram. O que significa o toque do shofar? A cores que a dança usa. Nós precisamos aprender para nós entendermos o que nós estamos fazendo. Para nós não sacudirmos pano. A dança não está sacudindo pano. A dança está ministrando o sangue de Jesus com vermelho. Ou ela está ministrando prosperidade com amarelo. Ou ela está ministrando cura, paz, restauração. A dança, ela é um ministério profético. Amém, queridos? Amém. Ela é um ministério profético. Ela tem que entrar em compromisso de jejum, oração, da mesma maneira que o louvor, porque sai unção da vida delas. Antes de entrarmos na questão de adoração a si, é preciso ressaltar que não tem a ver com a música na liturgia do culto. Você já viu que na liturgia de todos os cultos a adoração, o louvor vem primeiro? Quem já pensou nisso? Mas por quê? Todo culto vem o louvor primeiro. Ai, para encher linguiça até os irmãos chegar no culto. Não, irmão. Não é. Fala assim, não é. Não é. Fica bravo. Fala, não é. Não é. Não é, irmão. Mas não é mesmo. Eu vejo pessoas falar assim, eu não gosto da adoração. Vai fazer o que no céu? Você vai morar no céu, não? Vou. Tô doido de morar no céu. O que vai fazer lá em cima? Você não gosta de adorar? Então por que você não chega no louvor da sua igreja? Ah, porque eu não tenho paciência com o louvor. Hã? Não tem paciência com a adoração? Hã? Aí eu fico igualzinha a irmãzinha do arroz. Como que alguém não tem paciência? A adoração, ela é totalmente rendição a Deus. É o reconhecimento do que Ele é. É uma arma de guerra muito poderosa. E é o motivo pelo qual um homem falho, pecador, assassino, mentiroso e terrível pai foi conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Apesar de seus muitos erros, Davi aprendeu o caminho da adoração. Não é erro, falha. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou adoradora. E vocês já perceberam aqui em cima que eu não canto nada. Eu não toco nada. Mas eu sou uma adoradora. Eu amo quando eu estou ministrando a palavra que alguém fica dedilhando tal para mim. Porque eu tenho um espírito, no meu espírito é adorador. Afinal de que a minha voz é taquara rachada purinha. Pastor Eleusa morria quando eu falava assim, Pastor Eleusa, o meu louvor movimenta os céus e os anjos intercedem diante de Deus. Nilce, deixa ser convencido, na verdade,
Quando eu adoro, eles chegam em Deus e falam: Deus, ela está louvando. Ouve, Deus, porque se o Senhor não ouvir, ela não para. Senhor, ouça, ela está te adorando. Ouça aí, responda a Deus, ela está te adorando. Então, meu louvor é aquele louvor que literalmente movimenta os céus, os anjos intercedem diante de Deus. Aleluia. Irmão. Então não tem a ver com a musicalidade, tem a ver com o coração, não tem a ver com erro, com falha, com pecado, né? Davi estava errado, estava em pecado, matava, assassinava, era o terrível pai, mas a Bíblia relatava que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele era contrito, quebrantado e um verdadeiro adorador. Aleluia. Se arrependia. Davi, foi você? Foi mesmo, arrepende. Davi, como que você deixa o outro falar desse jeito? Não, eu mereço, eu errei mesmo. Davi de Deus a afronta. Quebrantado, contrito. Querido, Deus não desistiu de mim. O Espírito Santo não desistiu de mim. E é o mesmo Espírito Santo que não desistiu de você. Você está nesse intensivo para ouvir essa tarde quente, Deus falar para você que o Espírito Santo não desistiu de você. E tudo que você viveu foi apenas para o seu crescimento, para você romper e voar mais alto ainda. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Deus é tão engraçado, né? Assim, tão interessante ver o mover dele. Quando eu achava que eu era nada. Antes eu até podia pensar que eu era alguma coisa, mas aqui eu me achava nada. Ele me dava livros, desafios da Águia. Para cura e restauração ministerial. Que fala de medo, cansaço, esgotamento espiritual. Voltando ao primeiro amor, diamante que é a natureza humana. E eu me achando, eu estava vazia de mim, o Espírito me enchendo de novas coisas. Você quer um segredo para se encher do Espírito Santo? Estou te dando, se esvazie de você. Quando eu deixei todo o meu conhecimento lá atrás, abri mão de tudo que eu havia conquistado antes, me posicionei na posição de nada, Ele me dava coisas novas. Cura e restauração ministerial. E é o mesmo que Ele vai fazer com você nesse intensivo. Estenda suas mãos para o alto. Pai, eu estou declarando novidade de vida para cada uma dessas pessoas. Espírito Santo, eu quero te lembrar o que fez na minha vida. Tu não desististe de mim. Eu tenho convicção que cada um que está aqui, o Senhor tem algo novo na vida deles. Tem novos desafios, novas conquistas. Oh, Pai. Por inteiro. Dê a eles uma nova visão. Dê a eles uma nova unção, uma nova graça. Eu mergulho, renova o amor ardente. Em nome de Jesus. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do
algo novo para a sua vida. Ele está escrevendo uma nova história para você. Valorize tudo que você já viveu. Porque tudo que você já viveu é importante para a sua nova caminhada. Você precisava dessa bagagem. Um edifício não é construído para cima, somente as paredes. Um edifício muito grande é furado, buraco, feito sapata, uma sapata, outra sapata, outra sapata, outra sapata, outra sapata. Aqueles prédios de shopping que você vai, ou de apartamento que você vai no estacionamento, aquelas colunas são todas sapata, tem a fundação. A fundação é feita para baixo, como é para cima. Você sabe por que eu estou tentando ir na palavra e eu estou profetizando. Você sabe por que é tão difícil para você entender que você só fura buraco? Parece que eu só furo buraco, parece que eu só furo buraco. Eu também, parecia que eu só furava buraco. Começava aqui, rompia, ia furar outro buraco, começava, rompia, lá vai furar outro buraco. Mas é porque é um edifício muito grande. Se você tem um edifício preparado para você como ministério, valorize todos os buracos que você furou, valorize tudo que você passou. Não abra mão, não desista, não ignore o que você viveu, não despreze as pessoas e o caminho que você trilhou. Não despreze o início, que tudo isso foi importante para onde Deus tem para te levar. Tudo isso. A maioria das pessoas estão em pranto agora. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você são novidades de vida. É tão difícil, dói tanto abrir mão daquilo que já está bem, que já está construído, e começar tudo de novo. O homem até que eu não sei tanto, mas a mulher dói demais. Mas quando eu não vivo, quando Cristo vive em mim, quando eu me entrego para que Ele possa cuidar de mim, para que Ele possa me levar onde Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para que o Seu nome seja glorificado através da minha vida, eu descanso, porque eu sei que não é eu fazendo, mas é Cristo fazendo através da minha vida e pela minha vida. Amém? Eu não estou aqui nem para profetizar, é para falar de adoração como arma de guerra. Aleluia. As histórias bíblicas nos ensinam que ser um homem segundo o coração de Deus não significa ter uma vida sem erros ou falhas. E antes de tudo, ser contrito de coração, alguém que reconhece e se arrepende do mal, que confessa e o abandona o pecado. Vive o verdadeiro arrependimento, assume seus erros e paga o preço por eles. Se um adorador é um ser humano, um homem que tem fome e sede de Deus, que o acordar logo adora a Deus em seus pensamentos e com ações, palavras, até mesmo com cânticos, nada ocupa o lugar de Deus em seu coração. Nada tem mais valor do que o Senhor. É ser um homem que passa o dia todo em espírito e em verdade, sempre louvando e adorando ao Senhor, e que ao deitar não consegue nem pensar em dormir sem estar com Ele. Que com uma vida que adora a Deus é uma vida assim, em que Ele vem em primeiro lugar, a pessoa faz parte dele o dia todo, e mesmo ao se deitar continua com Ele. Nada ocupa o lugar na sua vida. Estava escrevendo um livro uma vez, uma série de livros, mergulhando em Deus, no Espírito Santo e nos dons. O Espírito Santo falou uma poesia para mim, que eu lembrei dela aqui agora, no meu espírito, e que eu quero ler ela para você. Diria eu bom dia para quem estava comigo, me ouvindo até eu adormecer?
Acordou-me na madrugada, fazendo-me lembrar de algumas pessoas ou situações. Quando acordei a falar com ele, logo senti queimar em meu peito. Sem perceber, eu falei com ele o dia todo. E agora já é noite novamente. Tenho a certeza que estará comigo mais essa noite. Se tive um dia difícil, não vi do meu lado pessoas que amava, havia uma certeza, ele estava lá comigo. Se tive um dia feliz e as pessoas ainda não estavam por perto, pude senti-lo sorrindo e se alegrando comigo. Eu tento encontrá-lo dentro de mim e não consigo. Agora, eu já não sei mais onde ele termina e eu começo. Amo e perdoo situações que não conseguiria de mim mesmo. Agora, não posso mais ver a minha vida sem ti. Eu tento ficar brava contigo e não consigo, pois te amo acima de mim mesma. Então, Espírito Santo, é um presente ter a sua vida na minha vida todos os dias, tardes, noites e madrugada. Você entendeu? Te amo muito. Valeu pelos livros. Acho que uma vida que adora a Deus é uma vida onde ela se mais ou menos assim, não sabe onde o Espírito Santo termina dentro dela, ou ela não sabe nem discernir quando o Espírito Santo termina e ela começa. É como se diz na teologia, um amálgamo, é aquela mistura que não se separa. Você coloca o pó, o açúcar e o café e mistura e nada separa depois. É o Espírito Santo com você. Uma vida que adora a Deus é uma vida assim, que ela está sempre, ela está adorando, ela está amando, ela está sentindo, ela está santo, ela está cantando, ela está ao Senhor. Amém? Nós já falamos da adoração como linguagem no céu. A adoração, vou falar só um tema e vocês vão ter que lanchar, eu vou ter que liberar. Não, falta um pouquinho, dá para eu falar esse tema para vocês. João 4, 24. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. É o nível de entrega que você tem, é o nível que você terá do Espírito Santo. É você que determina o quanto você tem do Espírito Santo. A diferença está aí. Não é o homem, não é a mulher, não é o novo, não é o velho. É o nível de entrega. Tem vezes que eu tento, quando eu falei assim no livro, tento ficar brava contigo e não consigo. Tem vezes que eu tento ficar brava mesmo com o Espírito Santo. Eu não sou o tipo de pessoa que ele fala o tempo todo comigo. Ao contrário, eu queria que ele falasse mais comigo. Às vezes ele fica muito calado, não é? Mas é o nível de entrega. Vocês sabiam que o pastor José levanta 4 horas da manhã? Porque quando ele levantava às 6 horas da manhã, ele tinha pouco tempo de oração e adoração antes de estar aqui dando aula. E ele começou a levantar às 5 para ter 1 hora a mais com o Espírito Santo. Aí depois ele achou que estava pouco, ele começou a levantar às 4. Olha para o pastor José
levantando às 4 horas da manhã para tirar um tempo de adoração e oração para vir aqui para a MCM dar aula para você às 8 horas. Gente, fala sério. Primeira coisa que ele fala aqui na MCM é: se você não criar o seu altar de oração e adoração, você não vai para as nações. Quando eu voltei para Caldas, ele foi para lá me ajudar algumas vezes. Ele já esteve lá umas 3 vezes nesse tempo que eu estou lá me ajudando. E a primeira coisa que ele me manda perguntar, o que ele mesmo me pergunta nos áudios é: quantas horas você está orando por dia, Nilce? Ele conta que eu contei o nosso segredo, não. Ele fala que eu sou a menina dele. A briga ali hoje, assim, com a Gisele, quem viu aquela educação e pessoa que é a Gisele, assim, em mim, é porque a briga nossa, que eu sou a menina dele, eu sou a menina dele, é a nossa briga, porque é por causa da menina dele. Então, pensa vocês, irmão, olha ele dando aula aqui para vocês e vê. Porque para estar aqui às 8, ele levanta, eu não sei se ele falou para vocês, ele levanta às 4, para ter tempo de entrega, de oração, de adoração. E a primeira coisa que ele vai te falar quando você for para as nações: se você não montar um horário de adoração aqui, eu não te mando para lá, porque você vai morrer lá. E nós vimos aqui pessoas que foram e que voltaram, mortos espiritualmente praticamente. Amém? João 4:24 nos diz assim, que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No espírito do Senhor temos a manifestação dos dons. Então, quando estamos adorando de todo o nosso coração, ele se manifesta com a sua presença. Eliseu experimentava isso. Certa vez, ele pediu que os tangedores começassem a tocar e adorar. Imediatamente foi tomado pela palavra de profecia, porque a adoração abre os céus e atrai o sobrenatural. Fala comigo: a adoração abre os céus e atrai o sobrenatural. Então, quando eu estou na igreja que começa a adoração, o céu se abre ao nosso favor. E atrai o sobrenatural de Deus naquele lugar. Então, sabe quando você vai começar um trabalho, quando você vai começar, seja no lar, seja, eu sou muito evangelista, na praça, no presídio, no prostíbulo, ou, né, que eu tenho essas experiências, graças a Deus, na minha trajetória, é adoração. Tá pesado o clima, né? Você adora. Porque quando nós adoramos, abre os céus e manifesta o Espírito do Senhor. E no Espírito do Senhor, a ativação dos dons espirituais. Se você tem tempo que, pastor, eu perdi os dons. Eu tinha dom de visão, eu tinha de audição, eu tinha tato, olfato, paladar, eu sentia a presença do Senhor, eu sabia onde estavam os demônios, que demônio que era, eu era sensível. Então eu quero te dizer, adoração. Não perde o louvor da sua igreja. Tem alguém que você conhece que perdeu a manifestação dos dons? Leva para o louvor da igreja, vamos no culto, mas chega com ela antes da adoração. Por quê? A adoração abre os céus, manifesta o Espírito do Senhor. Então, no Espírito do Senhor tem o quê? Dons espirituais. Visão, audição, tato, olfato, paladar espiritual. Eu era muito curiosa com paladar espiritual, porque nós vimos na Bíblia que comia o livro e estava amargo como fel e depois desceu doce como mel. Mas eu tive uma vez uma experiência que eu vou te explicar o que é um paladar espiritual. Porque a gente tem o costume de falar visão, audição, impressão profética, quando ele fala no meu pensamento, no meu sentimento, mas o paladar espiritual. Eu estava uma vez e morava aqui, uma irmã minha de Caldas veio, eu peguei ela na rodoviária.
E eu não sou muito formiga e eu não gosto de comer. Eu como para viver. E eu peguei ela na rodoviária e tem uma casinha de sorvete e uns banquinhos na frente da casinha de sorvete. Nós fomos no sorvete de copinho, de maquininha, pegamos e naquela vontade me deu gula, me deu vontade, desejo. Eu sentia o sorvete na minha boca e eu pedi 2 sorvetes. Ela olhou para mim e falou assim, você vai tomar esses 2 sorvetes? Eu paguei o sorvete, quando ela falou, você vai tomar esses 2 sorvetes? Parou aquilo. Eu já não quis mais os 2 sorvetes. Eu já me passou a vontade de tomar o sorvete. Aí eu entendi que era o paladar espiritual. Tinha uma criança na frente com a sua mãe e ela estava chorando e a mãe estava danando com a criança. E uma mulher que parecia a mãe na frente da criança. Eu peguei aquele sorvete porque eu já tinha entendido que o Espírito Santo queria. Fui naquela criança e falei assim, oi bebê, pra você. A mãe fez assim. A tia falou assim, pode pegar, pega. E eu sorri para elas e virei e fui andando. Quando eu fui andando, ela falou assim, é assim que Deus faz. Você não tinha o dinheiro para comprar o sorvete e Deus cuida dos seus. Eita glória! Teve uma outra irmã que ela comprou, ela não chupa laranja de jeito nenhum. E ela disse que chegava a sentir o gosto da laranja nela. Aquele gosto, ela falou, Gema, eu não gosto de laranja, eu tô com vontade de chupar laranja. E ela comprou um saco de laranja no supermercado. Quando ela comprou um saco de laranja no supermercado, que ela chegou na porta do supermercado, ela falou, pronto, esse saco de laranja não é pra mim, passou a vontade de chupar laranja, eu nem gosto de laranja. E ela começou, Espírito Santo, para quem é essa laranja? Para quem é essa laranja? Na hora eu identifiquei a criança. Mas ela não, ela ficou, uma mulher entrou e foi saindo. Olhou alguma coisa e foi saindo. Quando ela foi saindo, eu vou ensinar dessa maneira, porque eu tenho tentado ensinar sobre os dons. O Espírito Santo gerou no coração dela, na impressão profética, o desejo de entregar para aquela mulher. Se eu fosse bem pentecostal, assim, né? Se eu não usasse o ensino como eu tenho usado hoje, eu falava, o Espírito Santo falou para ela. Mas é a mesma coisa. Eu entendo, eu só estou tentando ensinar sobre os dons. E ela pegou a laranja e entregou para a mulher. A mulher simplesmente desceu uma lágrima e falou assim, eu vou levar para o meu filho. Muito obrigada. Só. Ela deve ter entrado para ver o preço da laranja, não conseguiu comprar laranja para o filho, foi saindo, a pastora vira, entrega o saco de laranja para ela. E ela fala, vou levar para o meu filho, muito obrigada. E ela disse, Jesus, muito obrigada, Jesus. Isso é paladar espiritual. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios 3, 14, 16. Estou confundindo vocês ou está dando para entender? Quem está ganhando? Vocês ou eles? Vocês. 2 Reis 3, 14 a 16. Coríntios. Hã? Coríntios. O que eu falei? Sério? Você falou Coríntios, depois era Sério? Não é Coríntios, não. Estou falando, não, pode, eu errei mesmo, gente. Vamos lá. 2 Reis 3, 14 a 16 nos diz assim. Que eu estou falando sobre a manifestação dos dons espirituais na adoração. E eu falei que o dom de profecia se manifesta na igreja, onde estiver adoração, ou na casa, ou no culto, onde estiver adorando, a manifestação do espírito de profecia. Então, 2 Reis 3, 14 a 16 nos diz assim. E disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me tangedores. Quando o tangedor tocava,
veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. O que aconteceu aqui? Quando ele trouxe os tangedores, que ele mandou os tangedores tocar e adorar, veio o espírito de profecia. Amados, eu não vejo cantores, eu não vejo tocadores, eu não vejo dançarinas, eu vejo profetas, eu vejo sacerdotes da adoração, eu vejo profetas da adoração, eu vejo uma profeta que profetiza com cânticos, eu vejo um profeta que profetiza com tangendo, eu vejo profetas que profetiza com panos. Quando existe um grupo na igreja, no altar, tangendo e adorando, são labaredas de fogo, ministros labaredas de fogo, ministrando o Espírito Santo sobre a vida da igreja. O que aconteceu aqui agora mesmo? Eu comecei a falar com vocês e profetizar sobre vocês. O Espírito da profecia estava movendo sobre este lugar. Então, quando os tangedores, os cantores, para vocês entenderem, os da dança, eles são ministros, labaredas de fogo, sacerdotes e profetas que estão ministrando sobre a vida das pessoas. Amém? Por isso que em muitas igrejas você vai ver que na hora do louvor, muita gente da intercessão vem e ora por alguém, ou ministra por alguém, ou traz uma palavra de ânimo, ou simplesmente não diz nada, só abraça alguém. Amém? Porque o espírito de profecia se manifesta, os dons espirituais. Então o que acontece quando eu adoro? A liberação dos dons espirituais. Amém, avivalistas? Eu estou de olho nos meninos, porque eu acho que já está dando quase as 4. Eu estou de olho, tá? Não vai passar o lanche de vocês, não. Então vamos lá. A adoração, pode abrir comigo Mateus 8, 1 e 3. Enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito. Então nós aprendemos que a adoração é a única linguagem que existe no céu. Se nós somos cidadãos dos céus, nós vamos morar, estamos preparando aqui para morar no céu eternamente. Vai ser o nosso último lugar de morar, amém? E vamos morar lá eternamente. Então nós estamos aprendendo essa linguagem. Nós estamos aprendendo que os 4 seres viventes adoram Ele o tempo todo. Os 24 anciãos adoram Ele o tempo todo. Nós somos a grande multidão de Apocalipse que não se podia contar, adorando a Ele ali com palmas das mãos e vestes brancas.
Mas nós aprendemos também que assim na terra como no céu, a manifestação do poder e da majestade de Deus na vida da igreja. Quem é a igreja aqui? Eu, você. Então quando eu falar igreja, você não pensa em parede. Faz assim, eu sou igreja. Tem igreja aí? Tem templo do Espírito Santo de Deus aí? Amém. Tem morada do Espírito Santo de Deus aí? Então quando eu adoro, a manifestação do poder de Deus abre os céus, e a manifestação do poder de Deus, então há os dons, a liberação dos dons espirituais. Aí fica à vontade, quem vê anjo, vê anjo, quem vê demônio, quem escuta, escuta. Só que tem uma coisa, quem vê, vê. Entendeu? Quem vê, vê. Quem ouve, ouve. Você vê o que quer e vê o que não quer. Você ouve o que quer e ouve o que não quer. Mas a manifestação dos dons, e traz profecia para a vida da igreja, mas traz algo mais também para a vida da igreja, traz cura. Como aprendemos anteriormente, há a manifestação do poder de Deus na adoração. Então podemos receber cura na nossa alma e no nosso corpo. Quando estamos adorando, em momentos de adoração a Deus, o Espírito Santo pode nos visitar e nos curar imediatamente. Mas eu estou falando aqui, os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e é verdade, que faz dos seus ministros labaredas de fogo. Eu estava aqui na igreja do pastor José, na casa de oração ali embaixo um dia, e eles estavam adorando assim: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. E eu estava ali com a mão estendida repetindo. De repente eu olhei dentro de mim, e eu tinha lá em casa periquita e mulata, e eles ficavam assim: dá o pé, dá o pé, dá o pé, dá o pé, catapioi, 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 catapioi. Oi? Eu parei. Falei assim: peraí, eu não sou, Senhor, periquita e mulata. O amor acabou dentro de mim. Eu não sinto que eu te amo. E comecei a orar por isso. Queridos, se você sair do primeiro amor, que você vai sair, todo cristão, um tempo, ele sai do primeiro amor. Todo. As lutas, as dificuldades, as perseguições, as traições nos fazem sair do primeiro amor. E eu comecei a orar por isso. Porque, repete comigo, amor é amor. É amor. Se amor esfria, irmão, amor esfria. Amor esfria. E Deus falou assim para mim que as pessoas não saíam do primeiro amor porque elas queriam. E me falou várias coisas que levavam a pessoa a sair do primeiro amor. Então eu tive que voltar ao primeiro amor. Eu não estou te dizendo aquela adoração que você canta da boca para fora, como um periquito ou uma mulata, como se você estivesse repetindo alguma coisa. Eu estou te falando da verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela traz dons. A verdadeira adoração, ela traz cura para o corpo e para a alma. Queridos, se vocês estiverem me olhando aqui, pode ficar até aqui na frente, ó. Senta aqui, quem estiver me olhando aí, fica aqui comigo no altar. Não tem problema não. Pega suas coisas e senta comigo, não tem problema. Mateus 8, de 1 a 3. Mateus 8, de 1 a 3. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me.
E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então a adoração, ela traz cura para nossa alma e ela traz cura para nosso corpo físico. Apenas a adoração fez com que o leproso fosse curado imediatamente. Repete comigo: a adoração manifesta dons. A adoração cura. Amém? Então vamos imaginar aqui. Quem é o irmão aí mais bonito que tem? Vem aqui agora. Irmão, não tem nenhum bonito aí não? Um irmão bonito e um irmão cheio do poder de Deus. Um irmão bonito e um cheio do poder de Deus. Até o menino da filmadora lá levantou para ver. Não estava sobrando um bonito aqui, ué. A Bíblia diz assim, ó. Chame sacerdote. Sacerdote, você é o bonito? A imagem semelhante a Jesus. Então, a Bíblia diz assim, tem uma muralha aqui, chama sacerdote, você vai rodear a muralha. 7 sacerdotes. E a Bíblia diz assim, que chame, né, 7 sacerdotes, levarei, 7... E a arca da aliança. Você é a arca? A presença, o Deus mora dentro de você? Você é morada de Deus? Templo do Espírito do Senhor? Você é a arca da aliança? Igual aquele irmão lá que foi tocar nela e foi fulminado. Tô até com medo de tocar na arca agora, gente. Eu tô com medo de tocar na arca agora e ser fulminado aqui agora. Então ele é a arca. E ele é o sacerdote com 7 trombetas de chifre de carneiro, chofar. Eles iam destruir muralhas, grilhões, barreiras, destruir. O que Deus mandou esse povo fazer, irmão? Adorar. Você vai tocar um chofar. Chofar feio, né? Podia ter um chofar mais bonito aí. O que vai ser chofar aqui? Tem uma baqueta aqui, chofar. Água viva do trono de Deus. Então o que Deus mandava fazer, irmão? Deus mandava trazer os adoradores, trazer a presença dele, que habitava dentro da arca, hoje ela habita dentro da arca, para destruir muralha. Gente, não tem segredo nenhum nisso aqui. Se nós entendermos o poder que tem a adoração, nós vamos para a praça adorar, guerrear sim, sem ter que lutar contra irmãos, sem ter que lutar contra outras doutrinas, sem ter que lutar contra outras pessoas, sem ter que ficar argumentando. Não sei se você gosta de brigar em rede social, eu não faço. Porque a minha luta é essa aqui, espiritual. Espiritual se vence com espiritual. E aqui nós estamos vendo uma guerra espiritual para destruir uma barreira, uma muralha em nível até de cidade. Então, ato profético, conquista de cidade, você faz com adoração, você faz com oração. Você vai para as nações, você não vai se você não tiver um altar de oração e adoração. É a primeira coisa que você tem que aprender para ir para missões. É montar esse altar, porque existe poder aqui, o sacerdote, o separado, o nazireu de Deus, o separado de Deus para entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que se purificar, ele não podia consumir bebida, ele não podia tocar em nada imundo, ele tinha que se santificar, porque ele é um separado, ele é um nazireu de Deus. Tem algum nazireu de Deus aí? Porque ele é nazireu de Deus, separado para Deus.
E existe a Arca da Aliança, onde habita a presença manifesta de Deus. Irmão querido, você é a Arca. Glória a Deus. Não espere Deus Jesus descer no céu novamente, porque Ele já desceu e agora Ele habita dentro de você. Que era aquele que é e que há de vir. Agora imagina que Ele fez isso aqui, ó. Ele uniu isso aqui, ó. Hoje você é sacerdote e você é arca. Aí Ele pega e faz tudo num só. Você é sacerdote, você é nazireu, você habita a presença manifesta de Deus. E a única coisa que nós temos que fazer é aprender, assim na terra como no céu, a linguagem da adoração. Você já imaginou quão precioso é isso? Você está entendendo a revelação disso aqui, irmão? Do que Ele fez com você, com a sua vida. E Ele só te pede, quer manifestação do meu poder? Adora. Você quer cura? Adora. Você quer salvação? Adora. Você quer que os demônios saiam? Adora. Você quer que as muralhas caem? Adora. Só isso, irmão. Simples assim. Então, quando a gente fala adoração como arma de guerra, não é um segredo inabulante. Não, é saber o poder que opera na adoração. Simples assim. Obrigado. Ah, você não tocou o chofar? Então toca o chofar. Pode tocar o chofar? Uma salva de palmas para eles. Deus abençoe. Obrigado. Tem outras coisas que acontecem aqui, como abre as prisões, ressuscita mortos, cuida das coisas do Senhor, adoração como estilo de vida, adquira um livro. Fala assim para o seu irmão, fique à vontade para me dar um livro, de preferência, de adoração e oração. Que é o meu Pai Nosso, gente. Que é o meu Pai Nosso. Você vai aprender desde a paternidade até guerra espiritual. O irmão conversou comigo sobre a oração e eu preciso falar só algo sobre a adoração, sobre a oração. No final do livro também tem várias orações e jejuns no livro. Queridos, oração. Eu coloquei algumas orações aqui. Mas oração não tem segredo. Oração, ela é muito particular. Oração, ela é uma intimidade. A oração, às vezes, é não dizer nada. Eu quero falar da oração sem dizer nada. O enamorar o Senhor. Teve dia que eu estava assim, com um nível de dor tão grande, que eu simplesmente ajoelhei. Eu cheguei ali naquele, eu amo aquele lago ali, aquele espaço ali lindo, né? Eu amo aquilo ali. Cheguei, tem um lugarzinho lá em cima, eu sentei, escorei, coloquei adoração e não disse nada. Porque às vezes a oração é não dizer nada. Vamos imaginar que você vai enamorar. A Duda é uma das minhas moças lá de Caldas, tá, gente? Uma dela é uma das parceiras lá, né? Enamorar, me dá seu dedo de minguinho. Enamorar. Às vezes uma atitude vale muito mais do que muitas palavras. Às vezes você ficar em silêncio diante de Deus já é uma oração. Porque as pessoas ficam focadas muito na oração de súplica.
Eu vou ler algumas orações para vocês aqui. A oração em línguas, a oração pelos enfermos, a oração da fé, a oração em concordância, a oração de pedido ou súplica, a oração de consagração, a oração interrupta, a oração de confissão, de adoração, de conquista, e assim vai. E assim tem outras de proteção, de purificação, tem várias orações aqui, mas as pessoas ficam muito, para elas orar é pedir ou súplica, e é uma das orações. Não é que não é uma oração, mas você vai ver que você fez uma listinha de pedido aí, e essa listinha vai rapidinho, você já pediu tudo. Me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, me diz isso, faz isso, alcança fulano, ciclano, isso, aquilo outro, pronto, já acabou, passou 10 minutos. Então existe essa oração, Filipenses 4:6. Se o Espírito Santo levar alguém ao nível de súplica, a pessoa com certeza vai chorar ou sentir nas suas entranhas a dor, como se fosse um parto. Davi dizia: das minhas entranhas eu clamei. O intercessor com certeza vai sentir dores e muitas. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, com adoração. Então a oração é intimidade. Intimidade você cria, você gera. Cada um tem um nível de intimidade. E às vezes intimidade, nós temos linguagens do amor. E uma das linguagens do amor é toque. Tem pessoa, se você observar, muito forte em mim o toque. Então eu converso com a mão. Eu amo cabelo. Então sentou perto de mim, a mãozinha vai no cabelo. Eu amo cabelo. Porque o toque é muito forte em mim. Minha irmã fala comigo: Nilson, não fica pegando as pessoas. Mas eu não converso com ela. Nilson, não encosta no povo esses dias. Mas não dou conta, eu converso com a mão. Mas tem pessoa que não. Tem pessoa que é qualidade de tempo. Você tem que dar tempo para ela. Você tem que ficar com ela de cedo até de noite. Você tem que ouvir. Você tem que estar junto com ela. Tem pessoa que já é presente. Se você não presentear, você pode ficar com ela o dia inteiro, tocar nela o dia inteiro, mas a linguagem dela é presente. Então existem linguagens. Então eu não sei a sua linguagem. Eu sou colérica hiperativa. O colérico, ele é bruto. Ele faz sem pensar. O colérico faz, depois que ele pensa, se arrepende do que ele fez. E o colérico não é nem um pouquinho doce, meigo. Eu falo assim que eu sou a pessoa mais meiga da face da terra. As pessoas falam: eu creio. Ele não tem muita paciência, o colérico. Então eu não sei a sua linguagem. Mas qualidade de tempo é muito importante para ter uma vida com Deus, para criar um relacionamento com Deus. Não falar nada, parar, ficar calado e ouvir o Espírito Santo é uma outra coisa muito importante para nós adquirirmos intimidade com o Espírito Santo. Eu estava no sofá, depois que eu estava escrevendo um livro. Depois que eu escrevi, eu estava lá no sofá, quietinho, ouvindo o louvor, e de repente o Espírito Santo, sem dizer nada, o Espírito Santo me trouxe aquela poesia sobre o Espírito Santo. Farei de bom dia para quem esteve comigo o dia todo. Eu li ela aqui agora mesmo. E muitas vezes foi assim. Foi no meu tempo de silêncio que o Espírito Santo trouxe algo para mim. Eu fiquei um mês orando o que era oração, o que é oração, o que é oração, o que é oração, o que é oração. E de repente, sem eu perguntar nada, um dia eu tô lá e ele, puf, ativou o dom de profecia, veio em revelação e Pai Nosso, veio tudo isso que você está vendo aqui agora. Então, às vezes, orar e não dizer nada é ficar calado, em silêncio com Deus.
Tem um hino criança. Quero ser como criança. Vocês ganharam essa? Uau! Te amar pelo que é. voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Crie a sua intimidade com o papai. Pergunta para ele o que ele gosta, o que ele quer. Porque eu já descobri, eu com o Espírito Santo, muitas madrugadas, quando eu falo assim, tento ficar brava contigo, não consigo, é porque quando eu estou mais cansada, mais correndo, ele me tira o sono na madrugada. E as pessoas falam assim, você gosta de orar na madrugada? Eu falo, não gosto de dormir na madrugada. Mas eu falo assim, não dormi nada essa noite. Que foi? O Espírito Santo me deixou dormir nada essa noite. Então eu já descobri que ele gosta simplesmente que eu fique com ele. Às vezes eu intercedo por vem uma palavra, eu coloco na rede social, eu não fico conversando lá, eu lanço uma palavra e às vezes eu vejo algum testemunho das pessoas ali. Mas ele gosta de me... comigo, ele gosta de tempo de qualidade. Eu não sei com você. Ele gosta às vezes que eu não fico fazendo nada com ele, entendeu? Aí eu falo, eu te amo, eu ouço uma música, ou eu fico ali, ou eu ouço ele. Tempo de qualidade. O que ele quer, o que o Espírito do Senhor gosta de você. Isso é orar, gente. Isso é orar. Aí nesse tempo de qualidade você coloca a oração de petição, de súplica, de concordância, ora por um propósito, intercede por alguma coisa e tal, mas aquele tempo de qualidade, madrugadas adentro. Vou pegar você agora. Tem um hino que fala direitinho sobre isso, que fala assim, da Ludmila, que fala assim, altas madrugadas. Já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Desse tipinho. Tua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Coração cansado, tenho trabalhado tanto. Desse jeito. Ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou. Já estou indo ao meu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou.
Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como explicar tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Então é exatamente dessa maneira. Quando você está cansado, tenho trabalhado tanto, é que Ele quer ter um tempo com você. Será que Deus não sabe tudo o que você está fazendo para Ele? Sabe. Mas você é mais importante para o Espírito Santo do que toda a obra que você está realizando para Ele. A obra que nós estamos realizando para Ele, Ele chama de trapo de imundícia. E Ele chama essa obra que nós realizamos para Ele como não somos nem salvos por elas. Então o Espírito do Senhor está muito mais importando com você, com Ele, orando, adorando, seja em silêncio, seja em clamor, seja em súplica, seja de qualquer maneira. Ele quer muito mais você com Ele do que toda a magnífica e soberana obra que você está realizando. Ele não estava importando se eu estava fazendo uma conquista de cidade com mais de 30 ministérios. E que eu ia ficar lá 30 horas com aquele povo orando. Era nesse tempo que Ele queria tempo de qualidade comigo. Altas madrugadas. Eu ando tão cansado. Tenho trabalhado tanto e ouço Deus me chamar. Amém, queridos? Qual é a linguagem do céu? Você é um cidadão de onde? Você precisa aprender qual a língua? O que acontece com a adoração? Repete comigo. Manifestação de dons. Cura. Salva. Expulsa demônio. Liberta. Quebra grilhões. Então, queridos, vamos usar a adoração como arma de guerra, amém? Você vai entrar na batalha aí pela sua cidade, pelo seu estado, pelo Brasil, pela sua nação. Adore a Deus! Adore a Deus! Eu passei por alguns processos aqui. Primeiro, o Senhor me deu esses livros, que foi Cura e Restauração Ministerial, porque o que eu precisava curar e restaurar ministerial. Vida cristã, voltando ao primeiro amor, diamante. Depois ele começou a me aprofundar um pouco mais. E eu comecei a mergulhar em Deus, mergulhar no Espírito Santo. E o meu único livro de conhecimento, que é nos dons, que eu comecei a ver na Bíblia, visão, os dons proféticos. Eu comecei a ver Jesus operando nos dons, Pedro, Paulo, tudo operando nos dons na Bíblia. Isso aqui está tudo na Bíblia. Depois ele começou a me dar livros infantis também. Ele começou a me dar primeiro O Céu é Real, Vida no Espírito. O pessoal fica apaixonado nesse livro. Ele foi
que mais ajudou na MCM durante um tempo. Depois ele me deu missões sobre órfãos do Sudão. Aí ele me deu, eles são todos ilustrados e coloridos. Depois ele me deu um desafio que o pastor, o pessoal da Menina dos Olhos de Deus me fez, para escrever um livro que falasse sobre pedofilia, tráfico humano, abuso sexual de maneira agradável. E eu convidei uma psicopedagoga, amiga minha, e algumas, eu busquei conselho e nós conseguimos fazer um livro ilustrado, colorido, Brasil, com a cultura do Brasil, Camboja, Moçambique e Nepal, e que fala de todos isso. Foi um livro que foi doado, mais de 3.000 livros no Brasil, nas escolas, Conselho Tutelar, CRAS e CREAS, amém? Gratuitamente, porque eu consegui um patrocinador. Depois eu não tinha coração perdoador. Aí eu olhando dentro de mim, descobri que eu ainda não tinha coração perdoador. Por que você escreveu um livro Coração Perdoador? Porque eu não tinha. Perdão é muito além do que perdoar o próximo. Coração perdoador, quando eu tenho um coração perdoador, perdoar o próximo é fichinha. E uma das pessoas que eu precisava perdoar era a mim. Eu. Pelos meus fracassos, pelas minhas percas, pelas minhas lutas. Então, coração perdoador, o Senhor me deu ele já, eu já lancei ele quando eu saí, já saí daqui, quando eu estava na célula já em Caldas. E agora o meu livro do Pai Nosso, que é o que eu dou treinamento para pastores e líderes. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, adorando. Passei uns minutinhos, você está doido para levantar, né, neguinho? Deus abençoe vocês.